Olá galera, bom dia. Começando hoje, dia 6 de novembro, trazendo aí o nosso componente de artes, fazendo aí o acompanhamento da nossa quarta unidade, que vem como tema o som que vem das ruas, artes diversas e cantar no Brasil. Então vocês veem aí que essa unidade ela traz como abertura de imagem um desfile da escola de samba no carnaval, apresentando aí todo o desfile, ele vem com um histórico para apresentar, para retratar. E aí vocês podem verem que eles vêm aí com uma imagem que representa o Nordeste, trazendo a casa de taipo, né? Também trazendo aí os cangaceiros, que esses personagens são típicos do sertão brasileiro. E ele tem uma grande, né? Uma grande história aqui no nosso estado. Aqui nós vamos fazer o acompanhamento na era do rádio, foi assim. Então, galera, vocês têm como abertura aí a história do rádio. O rádio era de madeira, antigamente, e nessa época não se existia internet, não tinha televisão, computador, né? E foi o programa de rádio que há quase 100 anos atrás, ele aconteceu a primeira transmissão, que aí nós ficamos conhecendo algumas vozes brasileiras. Uma das principais ritmo musical foi o choro, que é um gênero musical urbano brasileiro. O choro ele é feito através de flauta, né? Então, o flautista da época foi que deram início, aí há quase 100 anos atrás. Aí veio a Carmen Miranda, que é uma das cantoras famosas, veio trazendo o choro e samba, a mistura é exatamente do violão com alguns instrumentos musicais, que é a flauta e também é o pandeiro. Aí veio outro artista brasileiro trazendo samba sozinho, que aí foi o Manuel Rosa, que aí como ele só trouxe o samba, e o samba ele é um ritmo africano, ele foi muito marginalizado. O que é ser marginalizado? É preconceito, pessoal, porque o preconceito é em volta desse ritmo musical, porque ele foi criado pelos africanos. E na época vocês sabem que até hoje, né, os negros sofrem preconceito. Então, o ritmo samba também sofria preconceito junto com os negros. E aí nessa época foi o início logo, né, que houve aí que houve exatamente a abolição dos escravos, mas aí a grande maioria ainda tinha preconceito em relação aos negros. Aí depois veio o baião, que é outro gênero musical, trazido aí por Luiz Gonzaga, chamado aí o Rei do Baião. Esse ritmo é tradicional do Nordeste, né? E apresenta as histórias do Nordeste. Trazendo aí também o outro contexto, para as apresentações como eram feitas na época. No Rio de Janeiro, após a abolição da escravidão, né, muitos africanos foram embora, da Bahia para o Rio de Janeiro. E lá tinha as casas das tias. Essas casas eram como se fossem casas de shows. Elas reuniam, ela abria suas portas para que os músicos se encontrassem para tocar, para cantar, para improvisar. E aí acontecia quase que a era de programas, entre programas de show de talentos. Que é o caso que está acontecendo nessa primeira cena aqui. Só que aí o rádio ele sofreu modificações
positivas, galera. Veio do rádio, aí veio o telefone, do telefone a internet, que trouxe aí o web rádio, a televisão, o aparelho celular, o iPhone, né? E outros diversos aparelhos aí que se modificou. Hoje, atualmente, a rádio pela internet é a mais usada, chamada daí de web rádios. Sabia, galera, que se a rádio for na internet, no celular de vocês é web rádio. E por meio dela nós podemos ouvir programa de rádio de qualquer parte do mundo, pelo celular. E essa tecnologia possibilitou até você, se quiser produzir um programa de rádio e disponibilizar na internet. Aí veio também, junto às grandes festas populares, que hoje uma das grandes festas populares traz os sons das marchinhas, samba, o frevo, o maracatu e o axé. Isso daí é uma mistura de culturas de diversos estados. E aí trouxe os desfiles, né? Trouxe aí os bonecos, que uma das grandes apresentações é o Carnaval de Olinda, trazendo esse boneco aí, ó, chamado de Calunga, ou considerado o boneco de Olinda. Diz que ele é famoso, ele tem 4,5 metros e as pessoas carregam ele, né? Ele é feito de pano, tecido. E as pessoas carregam pela cidade de Olinda, pelas ruas de Olinda. É famoso esse boneco, Calunga. E aí veio também, uma das partes da cultura também, é o desfile do improviso. O que é isso? Também eles são chamados de emboladores. Vocês conhecem caju e castanha? Não, né? Então depois vocês pesquisam caju e castanha e as músicas deles. Eles são chamados emboladores. São artistas que improvisam versos cantados, né? Geralmente acompanhado pelo ritmo do pandeiro. Então apenas um pandeiro e o improviso do artista já dá um ritmo musical bem legal, bem bacana. Aí nós temos os versadores urbanos. Esses versadores urbanos, ele canta versos, diversos, certo? E através com instrumentos musicais, tambores, né? E aí criando um ritmo de samba, que são chamados sambistas. E alguns instrumentos de percussão e corda. Temos também, pessoal, aqui embaixo, a batalha do ritmo, né, de rimas, feita por MCs. Esse ritmo é o rap. Então, as batalhas de rimas, elas sempre acontecem em lugares públicos, na rua, e promove a interação da comunidade. Como é que acontece? Numa praça, aí os raps, né, vão fazer essas batalhas de rima. Um ataca, outro defende, e assim por diante. Sempre levando o pessoal, chamando a atenção para alguma crítica social das pessoas, mau comportamento das pessoas. E aí é um desafio bem bacana. Nós temos aqui também o cordel e o imaginário popular. O cordel também são rimas, né? São folhetos que contêm histórias variadas, acompanhada também de imagem e que geralmente eles são vendidos em feiras. Eles chegaram no Brasil por meio dos portugueses, vocês sabiam? É rimado, né? Muitas vezes ele é lido em praças públicas também. E aí o poeta de cordel narra a história em geral,
Ele pode também improvisar versos nos demais diversos lugares, certo? Aqui, essa outra imagem traz aí chamado de xilogravura. A xilogravura é a capa desses cordéis, esses folhetins. Eles, na época, não tinham muita tinta colorida, então eles gostavam de fazer como se fosse um carimbo. E aí, essa xilogravura é o forró dos bichos. Veja aí, como se os bichos estivessem tocando, né? Representar a cultura. E como era feita essas xilogravuras? Xilogravura, pessoal, ele era produzido em um pedaço de madeira, como você vê aqui em cima. E aí, pintado com a tinta preta, essa madeira. E aí, colocado sobre um papel, que era a capa onde ia fazer o livrinho, folhetim do cordel. É como se fosse um carimbo. A mesma coisa de um carimbo. De madeira. E aí, onde se desenhava as imagens. E aí, uma arte bem bacana, né, pessoal? Porque para fazer isso tudo em um carimbo. E aqui, galerinha, nós temos os costumes, né? Abaixo. Aí, vocês verem a presença de bandeirinhas, balões. É onde vai acontecer aí uma dos centros de cordéis de Luiz Gonzaga. A Feira de São Cristóvão, né? Onde apresenta as comidas típicas para vender, as apresentações de Luiz Gonzaga, das músicas. E aí é um palco. Agora vocês vão fazer a seguinte atividade. Expliquei tudo. Vocês vão fazer essa atividade que está aí na página 89. Falar um pouco da história da rádio no Brasil, como foi que ela aconteceu, qual o tempo. Qual o gênero musical os brasileiros? Falei lá, todos os gêneros musicais. Rádio e suas novas tecnologias. A rádio, ela se modificou, né? Veio a televisão, veio a web rádio e tal. O patrimônios culturais brasileiros e regionais são as culturas, são as músicas, são as danças, são as festas populares. Arte e festa popular brasileira. Aí você vai dizer a arte, né? E festas populares. Uma das festas populares é o carnaval. Outra popular é as festas juninas. O cordel e suas técnicas. Então, o cordel, você vai dizer como é feito o cordel. São rimas, né? Uma das técnicas é usar a capa, é a xilogravura, que são carimbos, né? Mostrando uma técnica de gravar, né? Uma imagem na capa do panfletinho, certo? Abraço, beijo, fica com Deus.